Olá pessoal, tudo bem? É, Bom, o que acontece? Eu estou fazendo esse vídeo, talvez se torne uma série de vídeos, né? Em que eu vou tratar das regras do jogo do As Mágica quinta edição. Bom, o objetivo inicial é ajudar os meus jogadores, porque eu percebi que eles têm dificuldade na criação detalhada de personagens. E eu acredito que somente com a criação detalhada você tem ali personagens que realmente têm a ver com o jogador em si. Então, resolvi fazer esse vídeo para ajudar eles e por que não colocar ele ao alcance de quem pode precisar de ajuda, né? Então ele está aí. Espero que vocês gostem. Sinta-se à vontade aí para me corrigir, para criticar o vídeo e vamos começar. Então, em As Mágica existem aí três tipos de personagens que são básicos. São os magos, são aqueles personagens principais da trama, que fazem a trama se mover de fato. Os companheiros, que são aqueles personagens importantes que estão sempre ali com o mago, mas que não são os magos em si, mas que ajudam ele, são nobres, são de repente padres, são irmãos do mago, cavaleiros que acompanham os magos. E você tem os grogs, que são servos, que são pessoas que são mais ou menos sem importância, né? Que ajudam eles em algum nível, mas que não são companheiros nem os magos. Né? E conforme o livro das mágicas aponta, né? Os jogadores controlam todos os tipos de companheiros a depender aí da situação, né? Da narrativa que a história vai ter. Então, todos esses personagens se criam da mesma forma, né? O grau de importância também vai refletir aí na atenção que você vai ter que ter aí em cada um desses passos que compõem a criação do personagem. Aqui eu vou detalhar cada um desses 6 passos do conceito, das virtudes, das características, as habilidades, as artes herméticas, os itens e as posses. Vou detalhar no sentido de dizer como se adquirem eles, né? E vou trazer como exemplo a criação de um personagem aqui qualquer que eu pensei enquanto estava construindo essa apresentação. Vai ser um personagem mago, de maneira que eu posso passar por todas essas 6 etapas. Então, começando com o conceito do personagem, o conceito ele abrange os traços fundamentais aí do nosso personagem, né? O background dele, a história pregressa dele, a casa hermética que ele vai pertencer se ele for um mago, né? E também vai trazer aí ideias acerca do seu comportamento, né? Os traços de personalidade, reputação e pontos de determinação vêm agora nessa parte do conceito do personagem, embora não somente, né, nesse conceito, né? Ao longo da história, tanto os traços de personagem quanto a reputação e os pontos de determinação podem vir a mudar. Os traços de personalidade eles vão dar uma ideia aí de como é a personalidade do personagem. Eles são 3 características que vão variar aí entre -3 e 3. E elas servem muito mais para fins interpretativos, principalmente se forem em grogs, porque diferentes jogadores controlam os mesmos grogs. E aí é preciso que eles tenham essa linha para poder guiar aí e determinar o que o grog faria em determinadas situações, né? A reputação, se o personagem tiver, reflete aí o quão conhecido é, onde ele é, né? E que tipo de coisas ele fez. A determinação se refere a pontos que podem ser utilizados para que o personagem ganhe vantagens em momentos críticos, né? Se você já jogou o Mundo das Trevas, é muito parecido aqui com a força de vontade dos personagens, né? Você vai ganhar aí um bônus no seu teste que pode lhe ajudar e pode fazer diferença em determinadas situações, ok? Então, como exemplo, vamos criar aqui um personagem chamado Johannes. Ele vai ser um jovem filho de uma família rica na cidade de Lubeck e ele foi um filho bastardo aí, fruto do relacionamento do pai dele, um senhor chamado Gottfried von Lars, criei enquanto escrevia, e uma fada
da corte do rei Verão chamado Emirande, né? O que acontece? Ele foi abandonado pela sua mãe assim que nasceu e foi criado aí na casa do pai, juntamente com sua madrasta. E por conta disso ele não teve o carinho e o respeito que lhe eram devidos como uma criança filha legítima do Gottfried. Depois, a manifestação do dom que veio nele muito cedo, né, piorou a situação, uma vez que o dom ele leva as pessoas a tratarem naturalmente aqueles que têm o dom com uma grande adversidade, né? Então, aos teus 8 anos, o Johannes, nosso personagem Johannes, arrumou ali uma pequena briga ali com os amiguinhos dele na redondeza. E no meio dessa briga, um deles acertou ele com uma paulada no joelho. E aí o Johannes caiu no chão com muita dor. E por conta da fúria e da dor desmedida que ele estava sentindo, ele acabou fazendo uma manifestação mágica e acabou ateando fogo ao garoto que acertou ele com esse pedaço de pau. O que acontece é esse garoto, na verdade, era filho do Lorde local e por conta disso o problema estava feito, né? Porque o Lorde local ia cobrar que o menino sofresse por ter causado aí ter desfigurado aí o seu filho com fogo, né? Além disso, por conta dessa paulada no joelho, ele acabou por ficar com a perna deficiente, né? Ele se tornou manco. Foi um grande problema tanto para ele quanto para o seu pai tentar fazer algo que permitisse a ele se livrar da fúria desse Lorde que viria, né? Então a Emirande, a sua mãe, que o observava à distância, pediu para uma amiga em especial, a moça chamada Valizuma, pediu para que ela fosse até o Gottfried, até o pai de Johannes, e pedisse para pegá-lo e levá-lo para longe dali. Gottfried prontamente aceitou e Johannes foi levado para um lugar, né, em que ele poderia ficar a salvo da fúria do Lorde, cujo filho ele queimou, e também seria um lugar em que ele aprenderia mais sobre a sua verdadeira natureza, né? Então, em termos de regra, seria ali aquele lugar em que ele se tornaria um aprendiz dessa Valizuma e estaria a salvo, né, dos desmandos do Lorde. Esses aqui são os traços de personalidade que eu decidi para ele. Ele ia ser uma criança generosa, mas ele ia ter a cabeça quente e por conta do seu sangue feérico ia ser bastante curioso. E na sua reputação, ele ateou fogo ao filho do Lorde, portanto ele tem reputação 1 em Lubeck, a cidade em que ele nasceu e cresceu aí até os 8 anos. Portanto, esse é o conceito. Eu tenho agora tudo pronto acerca do personagem e vamos agora construir a parte dos dados dele, né? O que ele sabe fazer, as suas virtudes e seus defeitos. Então vamos lá. A virtude e o defeito, eles são desvantagens que vão diferenciar o seu personagem dos outros, né? As virtudes, necessariamente, os nomes são autoexplicativos, eles indicam aí melhorias e benefícios que são especiais, e os defeitos indicam não somente desvantagens, mas também características que o personagem pode ter, que podem ser uma vantagem, mas que representa também um problema que está atrelado a isso, né? As virtudes e os defeitos podem ser pequenos e podem ser grandes, ou seja, o pequeno ele vai custar 1 ponto, representa uma pequena transformação no personagem, uma pequena característica, e a grande é algo que pode vir a moldar até mesmo a vida do personagem, né? Custando 3 pontos. Eles vão se dividir aí nesses tipos, né? Você pode ter virtudes e defeitos de classe social, que são herméticos, que são sobrenaturais, que são de personalidade, que são narrativos e que são gerais, né? Que não são nenhum desses outros tipos. O dom, como o nosso personagem Johannes tem, o dom é uma virtude especial que vai indicar, entre outras coisas, a possibilidade do personagem fazer magias herméticas, né?
Somente personagens mag apresentam essa virtude, ela é dada gratuitamente. E personagens não têm pontos de virtudes ou defeitos. Portanto, os pontos que ele adquirir com virtudes, ele precisa equilibrar com os defeitos. Ok? E os personagens, eles também são limitados na escolha de suas virtudes por tipo de personagem. Bom, inicialmente, essas tabelas elas estão presentes na página 52 do livro, né, no capítulo que fala aí de personalidade, de criação de personagens. E todos os personagens precisam obter uma classe social e só podem obter um defeito narrativo se eles forem permitidos. Para o caso dos grogs, eu tenho aqui até 3 pontos de virtudes ou de defeitos. Não podem ter defeitos narrativos, não podem ter mais do que um defeito de personalidade, não podem possuir nenhum defeito grande, nem virtude grande, não podem possuir nenhum defeito, nenhuma virtude hermética e não pode ter o dom. Com os companheiros, por serem personagens mais importantes, isso já muda, né? Eles já podem ter uma quantidade maior de pontos de virtude e de defeitos. Não podem ter mais que 5 defeitos pequenos, não podem ter mais do que 2 defeitos de personalidade e apenas um desse grande, e ele não pode ter defeitos ou virtudes herméticas, né? A menos que ele tenha o dom, que é uma coisa muito rara para um companheiro, um personagem companheiro ter um dom. Para personagens magos, em geral, ele permanece muito semelhante aos personagens companheiros nesse quesito, né? Tendo até 10 pontos de virtudes e defeitos, não tendo mais do que 5 defeitos pequenos. Mas, se tratando agora de defeitos herméticos, ele não pode ter mais que um defeito hermético grande. Não precisa, ele tem que ter o dom e a classe social magos, hermético. Precisa ter ao menos um defeito hermético, né? Não pode ter mais que um defeito narrativo e não deve ter mais do que 2 defeitos de personalidade, sendo somente um desses grande. Além disso, os magos recebem gratuitamente uma virtude pela casa hermética que ele escolher participar. No caso do nosso amigo Johannes, a gente vai ter algumas virtudes, né? Você vai ter o dom gratuitamente, magos herméticos gratuitamente, classe social, magia feérica gratuitamente, porque ele escolheu ser um mago da casa Merinita. O livro Na Criação do Personagem, talvez antes, quando fala da Ordem de Hermes, no capítulo 2, ele traz informações sobre as casas. Na criação do personagem, ele traz as virtudes que uma casa oferece ao seu personagem, se você escolhê-lo. E eu escolhi para ele como tendo criação privilegiada, ou seja, ele, apesar de ser um filho bastardo e não ter a criação perfeita, o pai dele garantiu que ele tivesse estudos, que é uma coisa, um luxo na época, né? Estudar o trivium e o quadrivium como um personagem medieval. Ele também se tornou um estudioso do feérico, ou seja, enquanto ele era ordenado mago, né, no seu período de aprendizado, ele se tornou muito estudioso do mundo feérico, do reino feérico, do que ele significa, quem são as pessoas que ali existem. Ele, por ser filho de uma fada, tem o sangue feérico, e por conta dele ter queimado um amigo com fogo, uma manifestação da magia, ele é muito temeroso acerca do que a magia pode fazer. Então ele se torna uma pessoa muito cautelosa. E de defeitos, ele tem coxo, ou seja, ele anda mancando por conta daquela paulada que ele tomou no joelho. Ele é herdeiro de uma propriedade rural e de uma grande quantidade, né, um grande valor em dinheiro. Ele é humilde por não ter sido criado muito bem. Ele tende a acreditar que os outros geralmente são melhores do que ele, embora ele seja confiante de suas habilidades. E ele tem aí uma suscetibilidade misteriosa ao poder infernal, ou seja, poderes infernais sempre fazem efeito nele facilmente. Tendo essas virtudes e esses defeitos, percebam que eu tenho 4 pontos de virtude e 4 pontos de defeitos. Está equilibrado, está dentro das características, das regras necessárias para um personagem mago. Então está concluído
a parte das virtudes e defeitos. A gente pode seguir agora para a terceira parte, que são as características. Bom, as características são os atributos do personagem, né? Aquilo que ele é de fato, suas características físicas, suas características mentais e sociais. E elas são 8, né? São inteligência, percepção, força, vigor, presença, comunicação, destreza e rapidez, né? Uma descrição maior dessas características você pode encontrar aí no capítulo de personagens, na página 23. Né? E todas elas têm um valor mediano 0. E você vai ter 7 pontos para distribuir entre elas de acordo com uma tabelinha da página 43. Eu resolvi colar a tabelinha aqui. Ela mostra aqui. Se você quiser ter um valor de mais 3, você vai gastar 6 pontos. Você tendo um valor de mais 2, você gasta 3. E mais 1, você gasta 1 ponto. 0, mantém-se o status quo. Característica natural humana. E valores negativos, implicando que você é mais fraco ou menos inteligente ou menos comunicativo do que a média, permite que você ganhe pontos extras para poder gastar aí em outras características. Tudo bem? Bom, a exemplo do nosso Johannes, eu coloquei aqui que ele é um garoto bastante inteligente e bastante perceptivo, mas ele é fraco, tem menos 1 em força, tem mais 2 em vigor, bastante resistente, tem mais 1 em presença, ou seja, ele, apesar de tudo, é uma pessoa que impõe seu respeito, que é um tanto charmoso, mas não é bom em comunicação, se move rapidamente, ou se moveria se não fosse a sua perna manca, mas ele é hábil, principalmente em trabalhos manuais, na destreza, e tem rapidez menos 1, principalmente por conta do problema da sua perna. Então, essa aqui talvez seja a parte mais fácil. Características, basta somar, ver se aqui que eu tenho 3, 4, 7, 8, 9 pontos e tenho menos 2 em desvantagens, né? De características negativas. Portanto, somando 9 pontos que eu podia distribuir, está equilibrado, então está feita aí as características do nosso personagem Johannes. Agora, a parte que geralmente as pessoas mais se confundem, né, são as habilidades. As habilidades elas se dividem em alguns tipos, né, assim como as virtudes. Elas são gerais, acadêmicas, arcanas, marciais e sobrenaturais. E aí, em geral, o personagem só pode aprender as habilidades gerais, a menos que ele tenha uma virtude que diga outra coisa. Por exemplo, no caso do nosso Johannes, a gente vai ver mais adiante, a criação privilegiada permite que ele acesse, por exemplo, habilidades que sejam marciais e acadêmicas. A distribuição dos pontos de habilidade no personagem de Ars Magica é realizada aí de acordo com o avanço da idade dele, né? E ele vai se dividir em algumas partes, né? Aqui eu tenho a primeira infância, ou seja, se refere aos 5 anos iniciais de vida desse personagem. Os anos seguintes, né, que é o restante da vida do personagem. E aí basta você ter uma ideia mais ou menos da idade que ele tem, em que você consegue determinar o quanto de experiência ele vai ter para poder ser construído, né? Se o seu personagem for mago, você vai ter um período especial chamado de treinamento, né, de aprendizado, em que seu personagem vai passar 15 anos aprendendo mais acerca da magia. Nesse período, você tem também um regime diferente de distribuição de pontos. E também precisa distribuir pontos nas artes mágicas, que não é o caso se você não for um mago. Como que acontece essa distribuição de pontos, né? Na primeira infância, ou seja, nos seus 5 anos iniciais, você dispõe de 45 pontos de experiência para distribuir nas habilidades, e você ganha a habilidade língua nativa no nível 5, indicando que você sabe conversar perfeitamente, é fluente no idioma, né? Mas esses pontos eles podem ser gastos apenas em uma certa quantidade de habilidades presentes, que são todas gerais, né? Por exemplo, aí conhecer região, atletismo, prontidão, briga, charme, empatia, malícia, língua viva, que é qualquer outra língua além da sua língua nativa, furtividade, sobrevivência e natação, né? Essas habilidades, elas
tem suas descrições bem detalhadas no capítulo 5 do livro As Mágicas, e lá você pode conferir quais dessas habilidades fazem sentido para o seu personagem ou não. Tudo bem? Na página 45 você tem uma tabela que auxilia também você a gastar esses pontos de maneira mais rápida, para que você não precise ficar calculando a sua pontuação. Mas eu vou chegar nela mais adiante. Nos anos seguintes, você tem 15 pontos por ano até a idade que seu personagem se torna jogável, né? No caso de magos, você vai ter 75 pontos representando esse crescimento do seu personagem até antes do aprendizado. E se você for um mago, você vai ter aí 240 pontos de experiência e 120 níveis de magia que refletem o seu aprendizado aí como mago hermético da Ordem de Hermes. O valor máximo que você pode ter em uma habilidade vai variar de acordo com a idade que o seu personagem tem. Em geral, um personagem iniciante tem aí seus 20, 25 anos, né? Mas até os 29 anos o valor máximo é 5. E o capítulo da criação de personagens também fala acerca da idade máxima relacionada com o valor máximo que você pode obter nas suas habilidades. Então qualquer coisa é só dar uma olhadinha lá. Aqui, os custos. Para você aprender uma habilidade num nível, você precisa calcular o novo nível dela vezes 5. E esse vai ser o valor em pontos de experiência que você vai ter que gastar naquela habilidade, se você quiser passá-la de nível. Nas artes arcanas, nas artes mágicas, você faz um processo parecido, só que no lugar de multiplicar vezes 5, você multiplica por 1. Né? Então vai ser simplesmente o valor do novo nível, é o tanto de experiência que você tem que juntar para ter aquele nível que você almeja. Novamente, como eu falei anteriormente, na página 45, você tem cálculos já feitos para poder adquirir habilidades nos níveis desejados. E aí, lá também apresenta processos de distribuição de pontos que simplificam aí a distribuição de pontos dessas habilidades, né? E também cada habilidade traz uma especialidade que vai lhe dar um bônus quando ela for aplicável. Ou seja, quando você for fazer alguma tarefa, né, que esteja relacionado com aquela especialidade que você tem, você rola aí seu teste com um ponto a mais do que você tem na sua habilidade. Então, seguindo o nosso exemplo para o Johannes, ele teve aqui na primeira infância conhecer região 2, atletismo 1, prontidão 1, língua nativa 5, furtividade 1 e sobrevivência 2. Esse foi um esquema de distribuição já pronto que eu peguei, se refere à criança exploradora, significando que o Johannes, quando criança, gostava muito de explorar ali a região em que ele vivia como criança. Nos anos seguintes, Johannes aprendeu muito sobre etiqueta, aprendeu a cavalgar, principalmente depois de ter quebrado sua perna, aprendeu muito sobre intriga, empatia e malícia, né? Como ele tinha a virtude de criação privilegiada, ele foi permitida o aprendizado de habilidades de outros tipos que não sejam as gerais, né? Nomeadamente as acadêmicas e as marciais. Então ele também pôde aprender a lutar com armas de uma mão, com arquearia, com arcos e com artes liberales. Artes liberales, ela não é uma habilidade marcial, ela é uma habilidade acadêmica que se refere aí à sua educação formal na época, né? Um luxo nos tempos medievais, né? Apenas os mais nobres, mais abastados podiam estudar. No seu período de aprendizado como mago da Ordem de Hermes, eu gastei minha experiência aprendendo latim, finesse, concentração, aprendendo mais sobre o reino feérico, aprendendo a teoria mágica da Ordem de Hermes, o código de Hermes, ou seja, as leis que regem a Ordem de Hermes, a penetração mágica foi aumentada para 2, desenvolveu a profissão de escriba em nível 1 e também
aprendeu a conhecer, ele aprendeu muito mais sobre a Ordem de Hermes em si, adquirindo nível 1. Novamente, no capítulo 5, você tem a descrição direta dessas habilidades, né, com detalhe, mostrando tudo que você sabe que não sabe fazer e dando até exemplos de especialização que você pode adquirir quando você tem uma habilidade dessas, né? Seguindo, eu coloquei artes mágicas para ele. As artes mágicas, elas são divididas em técnicas e formas. As técnicas e as formas são vistas com mais detalhes também no capítulo 7, se referindo a cada uma delas em detalhes, o que ela é capaz ou não de fazer, e as formas também, né? Em magia, eu vou abordar isso talvez em outro vídeo. Você vai ter a combinação de uma técnica com uma forma para poder executar uma magia, né? Então, as técnicas que eu escolhi são essas. Eu coloquei o nível 5 em Creu, nível 5 em Rego, nível 5 em Muto, nível 2 em Perdo e nível 1 em Intélego. E em formas, basicamente só coloquei nível 1 em Terra, para lidar com magias de terra, Ignem 3, magias de fogo, Aqua 1, para fazer magias que envolvam água e líquidos, Mente 5, para me referindo a poder dominar a mente e entender a mente dos outros NPCs e personagens. Imaginem 6 se refere aos sentidos que você pode alterar e modificar dependendo da técnica. E Vim em nível 2, que se refere à magia bruta, né, em sua forma primordial. Pronto, distribuído todos os pontos de experiência, tá concluídas as habilidades. Como eu disse, olhando a tabela na página 45, você consegue facilmente distribuir essa pontuação sem muito trabalho, bastando apenas conferir o total que você gastou com o total que você pode gastar, né? Por último, os 120 níveis de magia que um mago precisa ter se refere às magias que ele aprendeu enquanto aprendiz, né? O nível máximo de magia que um mago pode aprender se refere, é calculado dessa forma aqui, né? Você tem o valor de inteligência, mais o valor da habilidade da teoria mágica, mais a técnica, mais a forma, mais a aura do lugar em que ele aprendeu essa magia. Basta fazer essa soma para a técnica e para a forma, e se o nível o resultado que você obter aqui for menor do que o nível da magia, todas as magias elas estão descritas no capítulo 9, você consegue aprendê-las sem problema, tá bom? Basta que esse valor seja menor do que o nível da magia, menor ou igual. No caso do Johannes, eu tenho aqui algumas magias, né? Eu escolhi elas, aqui está o nome da magia na coluna da esquerda, no meio você tem a técnica e a forma que se utiliza para poder fazer essa magia, e na última coluna você tem o nível delas. Se você somar, você vai perceber que no total dá 119 níveis, mas não existe nenhuma magia de nível 1 no livro básico, né? E também acho que é conveniente, né, com a história que eu pretendo para esse personagem. E escolhido o nível de magia, escolhido as magias, seu personagem está pronto e você pode jogar com ele. Basta agora, na parte dos itens, você colocar tudo aquilo que faz sentido que ele tenha, né? No caso, talvez uma bengala, roupas de viagem, comida, né? Coisas que um personagem qualquer pode ter, que ele como mago tem, e o personagem está pronto para jogar. Tudo bem? Essa é a criação detalhada de personagens. Se ele não fosse mago, pulava toda essa parte das artes mágicas e dos 120 níveis de magia, seu personagem já estava pronto. E é isso. Eu espero que isso sirva para ajudar a vocês.
Muito obrigado pela atenção. Desculpem por ter gaguejado tanto e pelos cortes no vídeo. Eu não sou especialista e, como eu disse, estou tentando fazer isso especificamente para o meu grupo, então eles conseguem me entender mais rápido. Tá bem? Obrigado e até a próxima.